Bem-vindos à nossa aula de como diagnosticar a obesidade. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Guilherme Adami, eu sou médico pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e residente em Medicina do Esporte aqui pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Pois bem, pode ser que você esteja chegando nessa aula aqui sem saber do que se trata esse curso que você está acompanhando, mas saiba que essa já é a terceira aula do nosso curso, Diagnóstico e Manejo da Obesidade, que é uma condição tão importante que muitas vezes acaba ficando algumas lacunas de conhecimento ao longo da graduação, e o nosso objetivo ao longo desse curso é te trazer todas as ferramentas para que você consiga manejar da melhor forma possível um paciente, então, com sobrepeso, com obesidade. Como eu comentei, essa já é a terceira aula, então a gente tem uma aula introdutória feita pelo Dr. Luca e uma aula antes dessa sobre epidemiologia da obesidade, feita pelo Dr. João. Espero que você já tenha assistido as duas aulas anteriores. Se ainda não tiver assistido, assim que terminar essa aula, aqui embaixo vai ter um link onde você pode ter acesso ao curso completo e assistir essas duas aulas anteriores. Mas nessa aula inicial aqui de diagnóstico de obesidade, eu vou te explicar tudo aquilo que é necessário para você conseguir diagnosticar o paciente da melhor forma. E eu sei que isso de início pode gerar até um pouco de estranheza. Como assim? Eu preciso de uma aula para aprender a diagnosticar a obesidade. Não é só olhar para o meu paciente, fazer o MC dele e com isso fechar o diagnóstico, não é basicamente pegar o peso, a altura dele e tá feito o diagnóstico. E ao longo da aula eu vou te explicar o porquê que não é bem assim, como existem marcadores mais fidedignos que a gente pode utilizar, não só para diagnosticar, mas para fazer o controle do tratamento, para saber se o paciente está evoluindo bem ou não. Ao longo da aula a gente vai aprofundar alguns conceitos interessantes que vão ser necessários para sua prática clínica e que vão te ajudar a dar um tratamento mais especializado para o seu paciente. Então, obviamente, o início da aula a gente tem que falar dele, do tão falado IMC. Tenho certeza que você já conhece IMC antes mesmo de entrar na graduação e foi o que teus professores devem ter comentado contigo ao longo da faculdade como diagnóstico de obesidade. Então, só relembrando então que o índice de massa corporal, IMC, seria basicamente você pegar o peso do seu paciente, dividir pela altura ao quadrado, o peso em quilos, a altura em metro ao quadrado, e jogar naquela tabelinha da Organização Mundial da Saúde, da OMS, ou até da própria Diretriz Brasileira de Obesidade, que classifica, então, para a nossa população ocidental, a obesidade como um valor de IMC acima de 30, o sobrepeso acima de 25, e a gente fica nessas classificações de obesidade grau 1, grau 2, grau 3, aumentando de 5 em 5. Então, grau 1 a partir de 30, grau 2 a partir de 35 e acima de 40 seria grau 3. Pois bem, uma coisa que talvez você não tenha ouvido falar, mas que é interessante a gente apenas citar aqui nesse início, é que o IMC ele não é um valor absoluto, então depende da população que a gente está avaliando. Realmente, aqui no Brasil, a população ocidental, a América como um todo, a própria Europa, a tendência é que a gente utilize o valor de 30 como obesidade, de 25 ali como sobrepeso. Mas em alguns locais, principalmente ali na Ásia, populações asiáticas, os valores de corte mudam um pouco. Então eles tendem a ser mais conservadores. Aqui na Coreia, no Japão, a gente considera, na própria região do Pacífico ali, a gente considera a obesidade a partir de 25, que seria o que a gente trataria aqui na nossa região como um sobrepeso. Posto isso, eu quero primeiro fazer um questionamento para vocês, para a gente conseguir avaliar de forma mais crítica essa questão do IMC, que seria o seguinte: por que a gente diagnostica obesidade? Qual que é o interesse nosso de conceitualizar com o nosso paciente o que é obesidade para então definir se vai tratar esse paciente ou não? A ideia de diagnosticar a obesidade é justamente porque o simples fato desse paciente ter obesidade, então, segundo esse estudo aqui feito com um banco de dados bem interessante lá dos Estados Unidos, sem contar hipertensão, sem contar diabetes, sem contar comorbidade, apenas obesidade diminui a expectativa de vida do nosso paciente em 9,4 anos. E pensando na obesidade grau 3, então aquele MC acima de 40, essa expectativa de vida ela pode cair em mais de 13,7 anos. O que isso mostra pra gente? Que a obesidade, por si só, ela é uma doença. Então, a gente não está falando de uma questão de estética, não está falando de uma questão de fator de risco para outras doenças, não. A obesidade, por si só, já é uma doença. O paciente que tem obesidade, ele vive menos, ele tem, sim, risco de mais comorbidades, de hipertensão, diabetes, que é o que a gente vai comentar aqui mais para frente, mas ela, individualmente, sozinha, já é uma doença que já está associada a pior prognóstico, a pior sobrevida, a pior qualidade de vida. E quando a gente fala do paciente obeso, além dele por si só já ter a doença que é a obesidade, a gente tem um aumento de risco de todas as condições que eu trouxe aqui para vocês.
é aquela questão metabólica que você já sabe muito bem. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença coronariana, e além disso, várias questões que a gente esquece, como, por exemplo, questão de artrose, doenças ortopédicas, a própria SOP, a apneia do sono, até a neoplasia está associada à obesidade. Então, justamente pela importância de que essa comorbidade tem, de que o paciente obeso ele vai viver menos, ele vai ter mais complicações de saúde a respeito da obesidade e tem chance de desenvolver outras doenças, a gente tem que entender muito bem como diagnosticar isso. E por que eu falo isso? Aqui tem mais um gráfico mostrando o aumento da hipertensão, da diabetes, da dislipidemia pela obesidade. Então, quanto maior o IMC, maior o risco. Então, a gente vê que o paciente aqui acima de 30, ele já começa a ter uma prevalência de obesidade extremamente, de comorbidades, extremamente alta. Praticamente metade dos pacientes com obesidade vão ter alguma comorbidade associada ali dessas questões metabólicas. Mas por que eu trago essa introdução aqui? Porque quando a gente fala de IMC, que é o que a gente aprende na graduação, que é o que é mais falado para o diagnóstico de obesidade, nós colocamos esses dois indivíduos no mesmo barco. Então, o cara que é musculoso, uma alta massa muscular, e que tem um IMC acima de 30, ele é classificado como obeso, assim como esse paciente aqui, que ele tem muita gordura, praticamente nada de massa muscular, mas eles têm a mesma altura, o mesmo peso, então ambos são obesos pelo conceito de IMC. É óbvio, quando a gente pega um exemplo assim mais esdrúxulo, quem que você acha que possui um maior risco cardiovascular? É o cara que é forte, tem uma grande massa muscular e pouca gordura, ou o cara que é praticamente só gordura? Não tem nenhuma dúvida que esse segundo indivíduo ele tem o maior risco. Isso está bem conceituado na cabeça de todo mundo. Mas quando a gente vai para indivíduos em um meio termo, como por exemplo, esse primeiro cara que já tem MC de 31, mas tem um percentual de gordura intermediário de 20 a 24%, e compara com o segundo indivíduo, que às vezes o MC nem é de obeso, o MC dele é de 26, mas já tem um percentual de gordura ali na casa dos 30, a gente começa a ter alguns questionamentos que nos deixam em dúvida. Então, usando só IMC, qual dos dois pacientes seria o maior risco? O primeiro ou o segundo? O primeiro, que já tem obesidade, enquanto o segundo tem só um sobrepeso. Mas será que na prática realmente é assim? Será que ambos os pacientes, quando a gente compara eles, esse primeiro ele realmente tem um risco muito maior que esse segundo de desenvolver hipertensão, diabetes, até mesmo de morrer por conta do sobrepeso? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês ao longo dessa aula. O IMC, ele é sim um marcador que você pode utilizar na sua prática clínica, mas sozinho ele não deve ser utilizado para o diagnóstico e para também o acompanhamento do paciente com obesidade. Porque no momento em que você se limita a dizer que obesidade é simplesmente IMC, você esquece de avaliar várias variáveis no seu paciente, como por exemplo, ao longo da aula a gente vai explicar percentual de gordura, circunferência de cintura, que são variáveis que estão muito mais associadas àquilo que a gente conversou anteriormente de aumento de risco cardiovascular do que propriamente o simples IMC. Feita essa introdução, então a gente vai começar agora a conversar sobre cada um dos marcadores que podem sim também ser utilizados para o diagnóstico de obesidade e que podem ser incluídos nessa prática clínica no dia a dia para a gente otimizar o diagnóstico, às vezes não pegar um paciente que não mereceria tratamento e considerar ele obeso e começar um tratamento, ou muitas vezes falar que o paciente está IMC normal, então não precisa fazer nada, enquanto na verdade ele teria um risco cardiovascular muito maior do que um paciente com peso maior, mas menos gordura, por exemplo. Eu já te adianto que ao longo dessa aula a gente vai falar bastante de epidemiologia, vai falar bastante de estatística, alguns conceitos como incidência, prevalência, curva ROC, que talvez sejam um pouco complexos para vocês, para quem não tem muita base de bioestatística, não tem muita base de epidemiologia. Eu vou tentar deixar esse conteúdo mais palatável possível, mas em alguns momentos pode ser que realmente fique algo mais complexo, mas fica tranquilo. Porque depois de explicar cada artigo, depois de explicar cada conceito, a gente vai ter sempre um resuminho com o básico, que é aquilo que você realmente precisa saber. E no final dessa aula eu vou te dar um presente, onde você vai conseguir fazer com que todos esses marcadores façam parte dessa prática clínica de forma muito fácil, sem você precisar ficar lembrando de valor de corte, sem precisar ficar lembrando de fórmula inicial da aula. Vamos entrar então na parte um pouco mais complexa, que é a questão de discussão de outros marcadores para fazer o diagnóstico de obesidade. Para isso, eu quero começar primeiro com uma discussão importante que a gente já falou anteriormente, que seria o seguinte: o aumento do IMC por si só cursa com aumento de risco para o nosso paciente? Porque assim, no momento em que você assume que o diagnóstico de obesidade deve ser feito a partir do IMC, você também assume que o IMC aumentado, por consequência, gera um aumento de risco.
Risco esse principalmente cardiovascular. Então, para responder essa pergunta, esse grupo de pesquisadores fez uma pesquisa bem interessante. Eles pegaram mais ou menos 5 mil pacientes, identificaram além do IMC, então além de fazer a divisão de quem tinha um IMC normal para quem tinha um IMC aumentado, eles fizeram uma segunda divisão, que seria a seguinte: ver se esses pacientes tinham muita ou pouca massa muscular. Então, aqueles que tinham IMC normal ou IMC baixo, como a gente pode ver nessas duas primeiras tabelas, foram divididas em baixa massa muscular e muita massa muscular, e aqueles com IMC aumentado foram divididos da mesma forma, com baixa massa muscular e muita massa muscular. Já ressalto aqui uma limitação desse estudo, que acontece? Dos 5 mil pacientes, praticamente, que fizeram parte deles, apenas 60 deles tinham realmente IMC aumentado com a massa muscular aumentada. A gente sabe que essa é a exceção. Geralmente, o paciente que tem o IMC aumentado realmente tem muita massa gorda. Então, a estatística fica um pouco prejudicada pelo N do grupo amostral que a gente vai usar como referência. Mas isso já é interessante para a gente ter uma base. Seria o seguinte: quando a gente vai comparar, então, esses grupos, esses pacientes que têm o IMC aumentado com o pessoal que tem IMC normal, às custas de uma massa magra baixa, a gente vê que o risco cardiovascular é praticamente o mesmo. O fato do paciente ter um IMC maior não trouxe riscos para ele. E da mesma forma, quando a gente compara o paciente que tem um IMC aumentado às custas de baixa massa magra com esse que é às custas de uma alta massa magra, a gente já vê algum benefício de questão de proteção, de menor risco, para esse paciente que tem uma maior massa muscular. Então, o que a gente conclui aqui? Vamos tentar deixar um pouco mais simples. Você ter o IMC aumentado, por si só, não é um risco a mais para o paciente, desde que ele tenha uma massa muscular aumentada. O maior problema está no aumento da massa gorda, e não do peso em si, e não do IMC em si. Justamente por conta disso, a gente vê que usar só o IMC como fator diagnóstico acaba sendo muitas vezes falho. Claro, não que você ter um peso elevado, mesmo que a custa de massa muscular, não vai trazer prejuízos. A gente vê que quando você compara alguém que tem bastante massa magra também com IMC normal, essa pessoa tem um pouco de fator de proteção. Então, ainda assim, seria melhor você ter um peso normal, um peso dentro da normalidade, IMC ali abaixo de 25. Mas o maior problema, nitidamente, pela estatística, a gente vê que está em ter uma maior massa gorda. Então, tendo feito essa avaliação inicial, a gente vai começar, então, já que o IMC não é um bom parâmetro, o parâmetro ideal, vai começar a discutir outros parâmetros que, não que vão substituir o IMC, mas que devem andar junto com ele na sua avaliação física do seu paciente, na sua avaliação diagnóstica. O primeiro deles é de um estudo bem interessante, publicado aqui pela Endocrine Society no início desse ano, em que ele traz para a gente uma nova proposta de diagnóstico da obesidade. Essa proposta é baseada não mais no peso, não mais no IMC, mas sim no percentual de gordura corporal. Por quê? Igual a gente mostrou ali, muitas vezes o paciente, mesmo com peso normal, tem o risco cardiovascular aumentado. Por quê? Porque ele tem pouca massa muscular. Então a gente vê aqui o seguinte: essa pesquisa foi feita da seguinte forma. Primeiro eles avaliaram o seguinte: qual que seria o risco cardiovascular do paciente que tem um IMC de sobrepeso, então IMC de 25. E chegaram nesse ponto aqui, seria mais ou menos 5% de risco de ter síndrome metabólica. Depois disso, eles fizeram a avaliação. Tá, e o paciente obeso, IMC de 30, qual que seria o risco de síndrome metabólica? 35% de prevalência. 35% dos pacientes obesos tinham síndrome metabólica. Posto isso, eles pegaram todos os pacientes ali e decidiram fazer uma nova estratificação, agora com o percentual de gordura corporal. Então, a partir disso, eles foram ver o seguinte: tá, para a gente ter 5% de prevalência de síndrome metabólica, quantos por cento de gordura que a gente deveria ter nos homens e nas mulheres? Foi isso que eles fizeram nesse segundo gráfico. E o que esses pesquisadores, então, mostraram para a gente? Que o diagnóstico por percentual de gordura pode ser feito de forma totalmente equivalente ao IMC, usando os seguintes pontos de corte. Pensando em sobrepeso para homens, um percentual de gordura acima de 25%. Pensando em obesidade para homens, um percentual de gordura acima de 30%. E para mulheres, sobrepeso e obesidade com 36% e 42%, respectivamente. Ponto interessante. Aqueles homens que tinham um percentual de gordura abaixo de 18, eles não tinham síndrome metabólica. E as mulheres abaixo de 30 também não tinham síndrome metabólica. Por que eu cito isso? Esses valores, pelo menos pensando na população ocidental, eles podem servir de base para você definir metas terapêuticas para o seu paciente. Muitas vezes,
você colocar ele com, mesmo que mantenha o IMC um pouco aumentado, o IMC ali de sobrepeso, mas com um percentual de gordura abaixo de 30% na mulher e abaixo de 18% no homem, já vai trazer um benefício metabólico absurdo para esse cara. Ou em 25% já pensando em sobrepeso, 36% pensando em sobrepeso, se o cara for um pouco mais, o IMC muito mais aumentado, né? Então a gente não precisa se guiar apenas pelo IMC para fazer o diagnóstico e para fazer o acompanhamento. O percentual de gordura ele pode ser equivalente até superior em algumas situações. Então, e além do percentual de gordura, existem outros marcadores que a gente pode utilizar? Quero apresentar para vocês dois marcadores bem bacanas, que é o Fat Free Max Index e o Fat Max Index. É basicamente igual ao IMC, a fórmula é a mesma, só que a gente vai diferenciar, em vez de colocar o peso total do nosso paciente para dividir pela altura ao quadrado, você vai colocar só a massa gorda. Então é como se fosse um IMC corrigido pelo percentual de gordura, um IMC corrigido pelo que importa mesmo, que é o excesso de gordura. Então aqui no Fat Mass Index você coloca a massa gorda em quilos e divide pela altura ao quadrado, e no Fat Free Max é o contrário, você coloca a massa magra e divide pela altura ao quadrado. Esse marcador aqui, mais para frente eu vou mostrar alguns estudos que discutem eles, que discute esse marcador, se mostrou mais efetivo que o IMC para a gente avaliar desfecho cardiovascular. Mas um ponto que a gente tem que chegar, então, quais seriam valores de corte interessantes para a gente utilizar nesse Fat Mass Index, principalmente. Então, tem esse paper que foi publicado ali já fazem 20 anos, então é algo que já vem sendo estudado há bastante tempo, com a população europeia, população bem ampla, de 18 a 98 anos, e que chegou em alguns percentis, em algumas divisões aí de Fat Mass e Fat Free Mass Index. O que mais importa aqui para a gente seria o Fat Mass Index, que é realmente a questão da gordura pela altura. Esse grupo de pesquisadores determinou que a partir de um percentil 75 nós consideraríamos esse paciente como sobrepeso e do percentil 95 como obesidade. A partir disso a gente tem aí valores de corte a partir de cada idade para homens e para mulheres. Não vou aprofundar muito aqui em valores porque a gente já vai ver que tem pesquisas mais novas que trazem valores mais adequados para a gente usar no dia a dia. Mas essa pesquisa já mostra para a gente que existe sim a possibilidade de a gente usar um outro marcador além do IMC para fazer esse acompanhamento do nosso paciente. Então, aqui seria o percentil de normalidade, né, entre 25 e 75, e a gente vê que ele é bem equivalente ao IMC de normalidade. Então, o IMC de 25 teria, em média, um Fat Max de 5,2 e o percentil 75, 5,9. Então, a gente vê que são valores similares aqui, 7,8 e 8,3. Que foi a forma deles tentar mostrar para a gente que fazia sentido usar o percentil. Mais recentemente, já veio um estudo do Inhães, usando o banco de dados do Inhães, para tentar trazer isso mais para a nossa realidade. A realidade americana foi feita com a população americana aqui, que é bem parecida com a população brasileira quando a gente usa para fins de comparação. Então, ela já chegou para a gente em alguns marcadores, em alguns valores de corte um pouco diferentes. Eles não dividiram mais por idade. E eles trouxeram para nós, então, que, pensando no sexo masculino, nós teríamos aí um sobrepeso a partir de 6 e uma obesidade a partir de 9. E no sexo feminino, um sobrepeso a partir de 9 e uma obesidade a partir de 13, trazendo esses pontos de corte aqui como pontos de cortes mais adequados para a população ocidental. Então, esses seriam valores que a gente poderia utilizar na nossa prática clínica para fazer o diagnóstico de obesidade, pensando em um IMC ajustado pela massa gorda. Só para trazer a fins de discussão, no início da aula eu trouxe para vocês aquela questão de que os pontos de corte para IMC eram diferentes na população asiática, né? Justamente por conta disso eu trouxe aqui para vocês esse estudo bem interessante, feito na população japonesa, se eu não me engano, em que eles tentaram fazer eles fizeram a avaliação do Fat Mass Index em relação à população deles e compararam com outros marcadores, com o próprio IMC, com o percentual de gordura e afins. Para quem não está familiarizado a esse gráfico aqui, o nome desse gráfico aqui é curva ROC. Eu vou tentar te explicar um pouquinho sobre o que ele mostra, para a gente tirar algumas conclusões daqui e eu mostrar para vocês como realmente é melhor usar esses marcadores adaptados para o percentual de gordura, em vez de usar única e exclusivamente o IMC, né? Então, o que eles decidiram avaliar? Pois bem, quando a gente fala de obesidade,
O que mais importa é se esse paciente tem ou não risco cardiovascular, se ele tem ou não risco de desfechos negativos. Então, eles decidiram fazer a seguinte avaliação. Vamos considerar como o, a intervenção que a gente quer, o fator de risco que a gente quer, é síndrome metabólica. E vamos comparar aí o percentual de gordura, o IMC, e o IMC corrigido pelo percentual de gordura, que é o Fat Mass Index, né? E jogar na curva ROC. Quanto mais próximo dessa lateral aqui, mais esse teste está acertando, mais o marcador ele tem relação. Então, quando o IMC está alterado, ele está realmente falando de síndrome metabólica. Quando o percentual de gordura está alterado, ele realmente está representando um aumento de risco de síndrome metabólica. E eles compararam esses três marcadores para ver qual que teria maior correlação. E a gente vê uma nítida correlação aqui nessa linha verde se aproximando mais do 1 aqui em cima, ou seja, se aproximando mais de um acerto de 100%, de uma acurácia de 100%. Mostrando para a gente que dentre esses três marcadores, o melhor deles seria realmente o Fat Mass Index. Claro, quando eles vão fazer a avaliação dos quartis, dos valores de corte, para dizer para a gente quais deveriam ser o valor de Fat Mass Index para fazer o diagnóstico de obesidade, eles chegam em valores bem menores que a população norte-americana. Então a gente teria aí valores inferiores ao que eu discuti com vocês. Poderíamos utilizar aí o valor, vamos pegar aqui, de 8,39 para mulheres e 3,86 para homens. Isso que acaba que isso aqui não é muito prático para o nosso dia a dia, porque por conta do que eu citei para vocês, a população asiática acaba usando outros valores de corte, né? Mas vindo aqui para os quartis, a gente vê que o quartil 4 deles, então o 25% aumentado, 25% com maior Fat Mass Index, tinha uma prevalência absurda aí de síndrome metabólica. E esses foram os valores propostos por eles para fazer o diagnóstico de risco cardiovascular, de sugestão aí de obesidade, digamos assim. Um IMC de 27 para homens, 23 para mulheres, percentual de gordura de 23 para homens, 31 para mulheres e assim vai. O Fat Mass Index é a mesma coisa. Já ressalto que isso aqui não é útil para a nossa prática clínica usar esses valores de corte. Chineses, perdão, eu falei japoneses, se não me engano, mas eram chineses. Mas é interessante a gente ver esse estudo mais pela questão de comparar os marcadores e ver qual que seria mais apropriado para o diagnóstico. Vamos lá, então. Posto isso, os valores que eu recomendo que vocês utilizem para a população brasileira, pela evidência que a gente tem hoje, para o Fat Mass Index, seriam esses daqui. 6 de sobrepeso para homem, 9 de sobrepeso para mulher, 9 de obesidade para homem, 13 para mulheres. Perfeito. Vamos então agora, só para finalizar o Fat Mass Index, ver um último estudo. Esse aqui, ele mostra para a gente o porquê que é interessante você usar, pelo menos como fator adjuvante, adicional no seu exame físico, o percentual de gordura corrigido, o Fat Mass Index, ao em relação de apenas o IMC. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram um grupo de adolescentes, viram qual que era o IMC desses pacientes e viram qual que era o Fat Mass Index desses pacientes. E classificaram eles, então, em obesos ou não obesos. E tentaram entender qual que era a correlação. Quem estava, se estava tendo diferença ou não na hora do diagnóstico, se o IMC e o Fat Mass Index estavam dando o mesmo resultado. E por que disso? Porque a gente já viu que o Fat Mass Index ele é mais preciso que o IMC. Ele acerta mais vezes em relação a quem tem mais risco do que o próprio IMC, então é um marcador melhor. Mas será que o IMC é equivalente na prática com ele? Isso decidiu responder isso. Então, para quem tinha um peso aí abaixo do percentil 75, IMC abaixo do percentil 75, que seria aquele cara ali com IMC abaixo de 25, cara, ele acerta bastante. De ver que quase sempre o IMC está acertando. Então, seria a parte verdinha aqui. Em mais de 90% dos casos, eles são concordantes. Quando a gente pega aquele percentil acima do 97, que já seria uma obesidade grau 2, praticamente, a gente vê que também, o IMC também praticamente sempre está concordando com o Fat Mass Index. Então, são dois marcadores muito equivalentes. Agora, quando você pega esse meio termo, que é aquele paciente que tem o sobrepeso dele no início de obesidade, que seria a partir do percentil 95, a gente vê que a resposta é um pouco diferente. Na verdade, na maioria dos casos, o IMC erra, cara.
cerca de 30% dos casos que o IMC estava acertando realmente o indivíduo que tinha maior risco ou não. Muitas vezes ele falava que o paciente ele tinha só sobrepeso, quando na verdade esse paciente era obeso. Ou falava que esse indivíduo tinha obeso, quando ele era obeso, quando na verdade ele só tinha sobrepeso. E qual que é o problema disso? Quando você pega então esse paciente que está no meio termo, que tem aí um IMC entre 25 e 35, mais ou menos, você usar apenas o IMC para definir a sua conduta, muitas vezes você vai fazer um tratamento desnecessário para esse paciente, ou então vai deixar de indicar um tratamento mais intensivo, aumentando assim o risco desse paciente. E por que isso acontece? A gente vê que o indivíduo ele pode ter aí um IMC alterado, mas ter 3 fenótipos diferentes. Ele pode ter pouca gordura e muita massa muscular, ele pode ter muita gordura e muita massa muscular, ou ele pode ter muita gordura e quase nada de massa muscular. E cada um desses fenótipos tem desfechos diferentes, que o Fat Mass Index consegue prever e o IMC não. Todos eles saem como a mesma coisa pelo IMC. E é aí que mora o problema quando você usa ele como único marcador para fazer o seu diagnóstico de obesidade. Certo? Agora que a gente já falou, então, do percentual de gordura, do Fat Mass Index, ou do índice de gordura ali corrigido, a gente vai falar agora de alguns marcadores a mais. Vamos falar um pouquinho sobre a circunferência de cintura. Primeiro ponto, o que é a circunferência de cintura? Alguns livros e algumas referências trazem como sinônimo circunferência de cintura e circunferência abdominal. Outros estudos já trazem circunferência de cintura como a menor medida do abdômen do seu paciente e a circunferência abdominal a medida no ponto do umbigo. Então, assim, depende da referência, são conceitos diferentes. Em alguns estudos eles tratam como sinônimo, mas em suma, o que tem maior grau de evidência para a gente avaliar seria a circunferência de cintura, que é o menor ponto, o menor perímetro de abdômen do nosso paciente. Geralmente fica ali 2 a 3 centímetros acima da crista ilíaca, mas varia de paciente para paciente. Tem que ser feito de forma individualizada. A gente já vai discutir como que a gente pode usar esse marcador e quais são os pontos de corte, tá? Mas esse seria o valor de circunferência de cintura. Já pensando no índice de massa corporal, nós vamos ter o IMC corrigido, seria o peso sobre a altura ao quadrado, nós vamos ter o IMC corrigido pelo percentual, pela circunferência de cintura, que seria a circunferência de cintura dividida pelo IMC. E esse aqui é um novo marcador que vem sendo utilizado. Assim como a gente pode corrigir o IMC pelo percentual de gordura, a gente pode corrigir o IMC pela circunferência abdominal, circunferência de cintura, e com isso trazer mais precisão para a nossa avaliação do nosso paciente. Então vamos lá entender a questão do que os estudos, as evidências vêm sugerindo aqui para a gente. Tem estudo chinês bem interessante que ele veio fazer algumas avaliações em relação também a risco cardiovascular e mortalidade para entender qual que era o melhor marcador. E aqui eles compararam o IMC, a circunferência de cintura, a questão de a relação ao. Eu já vou falar sobre esse marcador, mas seria a relação circunferência-altura e a relação do próprio IMC. E a gente vê o quê? Que o IMC é cintura, né? A gente vê que o IMC corrigido pela cintura, esse roxinho, ele também na curva ROC é o que mais se aproxima do 1. Então, dentre esses marcadores, dentre essas análises estatísticas, você fazer a avaliação do IMC corrigido pelo abdômen, corrigido pela circunferência de cintura, seria o que garantiria uma melhor avaliação para o seu paciente, tanto pensando em mortalidade, quanto pensando em risco cardiovascular. Aqui ele propõe alguns valores de corte, que são bem parecidos com os valores de corte que a gente utiliza na nossa população, como ele já é relacionado à questão de percentual de IMC, ele acaba fazendo uma correção interessante e sendo válido mesmo tendo sido estudado em chineses. Eu já vou mostrar o estudo feito em norte-americanos. Trazendo aí, pensando em risco cardiovascular, um ponto de corte de circunferência abdominal pelo IMC de 3,6, 3,66. Esse segundo estudo aqui, também feito com a população asiática, já dessa vez feito de uma forma um pouco diferente. Eles avaliaram apenas indivíduos que já tinham um alto risco cardiovascular, porque já tinham doença aterosclerótica. Eles tentaram encontrar quais seriam os pontos de corte ideais para essa população pensando em proteção. E eles chegaram ali para a gente que
o valor de 3,6 seria o valor ideal para fazer o diagnóstico ali de... Diagnóstico não, fazer considerar como o valor ideal de circunferência abdominal corrigido pelo IMC. Então, acima desse valor, nós teremos um alto risco cardiovascular. E só para você ter ideia, a cada número que você aumenta, então, se ele sai de 3 sei lá, o seu paciente ele tem 2 centímetros por metro quadrado quilo de circunferência abdominal corrigida pelo IMC, e compara ele com um de 3, o risco cardiovascular aumenta em 69%. Então, para cada aumento numérico, a cada uma unidade de circunferência abdominal corrida pelo IMC, que a gente aumenta o risco do nosso paciente em ter um desfecho cardiovascular maior, como infarto, AVC ou morte, em 69%. E quais seriam os valores legais a gente usar pensando em obesidade central para o nosso paciente? Então, primeiro eu vou trazer para vocês aqui valores de diretriz realmente que a gente encontra pela OMS, de 3 marcadores. A relação cintura-altura, que eu acabei não citando anteriormente, que você vai pegar o valor da cintura do seu paciente e dividir pela altura. Então, idealmente, esse valor tem que ser menor que 0,5. E pensando aí em circunferência de cintura, segundo a OMS, para homens, a gente teria que ter entre 88 e 90 como ponto de corte, na América do Sul, né? E em mulheres abaixo de 83, 84 centímetros, algo nessa faixa de valor. E a razão cintura-quadril, então quando você pega a cintura, circunferência de cintura, e divide pela circunferência de quadril, em homens de 0,85 a 0,95, em mulheres 0,8 a 1,18. Os valores de corte da diretriz do OMS são um pouco divergentes. Não se apegue a esses números que a gente não vai utilizar eles. Eu só trouxe para citar realmente a diretriz, porque o mais interessante não é a gente simplesmente pegar o que a diretriz fala, e sim entender o que a evidência mais forte fala. A diretriz ela foi feita já há mais de 10 anos, está um pouco desatualizada, e a gente tem dados novos de uma meta-análise que foi publicada recentemente, em que mostraram para a gente o seguinte: pensando em obesidade central, então circunferência de cintura sobre a altura, ou então circunferência de cintura valor objetivo, ou relação cintura-quadril, ele vai ter uma alta correlação com o aumento de risco cardiovascular. Aqui a gente vai ter os valores de quanto que aumenta para cada variação ali de valor. E a partir disso, eles chegaram em valores ideais. Então, os melhores valores, pensando em otimização de risco que o nosso paciente ele deve ter para a gente poder considerar ele um paciente saudável. Pensando em circunferência de cintura, o ideal é que seja menor que 90 centímetros para homens e menor que 80 centímetros para mulheres. Pensando na relação cintura-quadril, eles consideram que para homens tem que ser menor que 0,9 e para mulheres não tem um valor alvo. A OMS fala de 0,85, mas o que essa meta-análise mostrou é que quanto menor, melhor. Não tem um valor ideal, digamos assim, mas quanto menor você conseguir fazer esse valor, seria o ideal. Mas como a gente não tem um valor definido, daria para usar o 0,85 ali como ponto de alvo, digamos assim. E a relação cintura-altura mantém esse menor que 0,5, igual a própria OMS já recomenda. Agora que a gente já discutiu tudo isso que a gente foi falando ao longo da aula, eu trago para vocês o resumo de toda a nossa conversa. Essa aqui é uma conversa extensa, muitos conceitos complexos, alguns estudos que são realmente difíceis de entender, mas eu achei importante trazer a evidência, trazer a referência para vocês, porque é importante a gente não seguir apenas pela diretriz, e sim entender da onde que os dados vêm, mas em suma, esses seriam os valores de corte ideais pelos estudos que a gente tem hoje para cada um dos marcadores. Então, o IMC, a gente pensa realmente em sobrepeso a partir ali de 25 e 30 para obesidade, percentual de gordura para homens de sobrepeso de 25 e 30 para obesidade, para mulheres de 36 e 42 respectivamente, né? E o Fat Mass Index, pensando em homens, o alvo seria ali um de 6 para sobrepeso e 9 para obesidade, e mulheres 9 de obesidade, 13 para sobrepeso. E assim vai com cada um dos marcadores. Tirar aqui da tela para você tirar um print. Pode tirar um print e guardar esses dados aí que eu acho que é importante você ter. Mas eu queria trazer aqui resumidinho porque eu achei que era importante vocês terem isso bem conceituado a respeito dessa aula.
Então, só para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe esse estudo aqui só para mostrar para vocês como é importante você usar os valores de corte adequados e não simplesmente de forma arbitrária decidir o que você considera como obesidade ou não. Essa é uma pesquisa bem interessante que poderia ter trazido algumas respostas legais para a gente, porque eles tentaram comparar também a obesidade com síndrome metabólica, comparando diferentes índices. Compararam ali o IMC, o Fat Mass Index e o percentual de gordura. Só que eles fizeram um erro metodológico muito importante. Nessa tabela, não sei se você já consegue perceber, mas ela mostra para a gente qual que era a prevalência de obesidade a partir de cada um dos 3 índices que eles usaram. Esse estudo foi feito apenas com mulheres, tá? E quando a gente vê o IMC, ali nas mulheres, cerca de 20% delas eram obesas, segundo o IMC. Quando você vai para o Fat Mass Index, 24% delas eram obesas. Agora, quando você vai para o percentual de gordura, 61% delas eram obesas. Quando a gente vai aumentando a idade de 60 a 69 anos, chega a 84% de mulheres sendo consideradas obesas por esse marcador. Eu acho que fica meio claro que tem algo de errado nesse estudo, né? Como que é possível o IMC dizer que apenas 23% das mulheres são obesas e o percentual de gordura dizer que 84% são obesas? Então, na verdade, aqui a gente tem a divisão de quantas pessoas fizeram parte de cada grupo, né? Na verdade, isso aconteceu porque eles usaram valores de corte inadequados. Então, eles consideraram o Fat Mass Index de 13, ok, para a população ocidental é um valor legal, que a gente pode usar igual eu discuti para vocês. Utilizaram o IMC de 30, ok, realmente é o diagnóstico de obesidade, mas o percentual de gordura eles consideraram 35% como diagnóstico de obesidade. Que para a população asiática pode ser sim um diagnóstico, mas para a nossa população não é. Lembra que eu sei para vocês que é ali na faixa de 42%? Então, o simples fato de você usar um valor de corte inadequado para diagnosticar fez um falso positivo absurdo. Então, o percentual de gordura todo mundo dava como obeso praticamente nesse estudo. E não é isso que a gente quer. Não adianta você colocar valores muito baixos como meta para os seus pacientes, porque daí tu vai começar a diagnosticar todo mundo com obesidade. Esse paciente nem tinha obesidade, nem tinha aumento de risco, e você vai expor ele a um tratamento desnecessário. Eu trouxe isso só para trazer esse alerta final de que não é interessante você também tentar extrapolar evidência, extrapolar estudo para considerar valores de corte menor, para tentar considerar que alterações mais pontuais já podem ser consideradas obesidade só para usar como desculpa para tratar esses pacientes. Isso não é medicina baseada em evidência, isso não é ético e isso não é vantajoso para os seus pacientes. A gente tem que se apegar, sim, aos pontos de corte que tem uma boa evidência, que tem dados robustos, dados sólidos, para a gente conseguir trazer benefício para o nosso paciente. E não simplesmente fazer um overdiagnosis, fazer um maior número de diagnósticos, muitas vezes sem representar em desfecho benéfico para o nosso paciente. Esse estudo foi mais para contextualizar mesmo, e agora eu já queria finalizar a aula com vocês com um presentinho que eu trouxe para vocês. Eu sei que essa foi uma aula complexa, cansativa, muitas vezes difícil de compreender, muitas vezes os valores, compreender os marcadores, mas eu trago para vocês uma calculadora de medidas antropométricas, o link vai estar aqui embaixo, onde, de forma muito mais simples do que você decorar ou você ficar consultando ali a literatura toda vez que for avaliar um paciente, você simplesmente vai acessar esse link, colocar se ele tem sexo masculino ou sexo feminino, preencher o peso, a altura, a circunferência de cintura, de quadril e o percentual de gordura, e automaticamente essa calculadora vai calcular todos os índices que a gente conversou aqui hoje. Vai calcular IMC, percentual de gordura que você vai ter fornecido, né? Ele vai calcular o Fat Mass Index, vai calcular a relação cintura-quadril, a relação cintura-altura, a relação cintura-IMC, e ela já vai dar para você se o valor do seu paciente está normal ou está alterado. Então, caso esteja alterado, ela vai dar aqui como vermelhinho. Quando ela mantiver aqui pretinho, cinzinha, quer dizer que o valor está tudo ok. Então, basta você copiar isso daqui, jogar no seu prontuário, e você já vai ter ali certinho o seu paciente, ele está ou não com os marcadores alterados, ele está ou não com risco cardiovascular aumentado. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa aula. A gente vai finalizar ela por aqui. Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos que a gente teve ao longo dessa conversa. E se você tiver alguma dúvida, vou te pedir para comentar aqui embaixo ela, que assim que possível eu vou responder ela. Ou então me chama no meu Instagram, @Dr. Guilherme Adami. Tanto eu quanto todos os meninos que estão aqui elaborando o curso
Estamos disponíveis para tirar dúvidas, para trazer orientações ou referências a respeito do que a gente está citando aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula do nosso curso.